Olá, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus e a palavra de Deus que está no meu coração para o dia de hoje se encontra no livro de 2 Crônicas, capítulo de número 20, no versículo de número 1. Livro de 2 Crônicas, capítulo de número 20, versículo de número 1. Vamos ler a leitura da palavra de Deus, diz assim: Depois disso sucedeu que os moabitas, os amonitas e com ele alguns dos meunitas vieram contra Josafá para lhe fazerem guerra. Versículo 2. Vieram alguns homens dar notícia a Josafá, dizendo: Vem contra ti uma grande multidão de Edom, da além do mar. E eis que já estão em Azazon Tamar, que é em Egite. Então Josafá teve medo e pôs-se a buscar ao Senhor e apregoou um jejum a todo o Judá. E Judá se congregou para pedir socorro ao Senhor. Meus irmãos, esse texto vai nos dizer que 3 reinos vão fazer uma aliança, vão se unificar para vir pelejar contra Josafá. Josafá é rei de Judá, reino sul. E a Bíblia vai dizer que um mensageiro vai vir trazer essa mensagem a Josafá, dizendo que esses 3 reinos já estavam perto da cidade. Quando Josafá ele recebe esta mensagem, a Bíblia vai dizer, no versículo de número 3, a qual nós lemos, que Josafá teve medo. Josafá sentiu medo. Por quê? Porque o exército que estava vindo contra ele era muito numeroso. E algumas traduções da Bíblia diz que era uma grande multidão. E na lógica, na ótica humana, era 3 reinos contra 1. E Josafá sabia que pelo poderio bélico do seu exército e pela quantidade do seu exército, ele não venceria a guerra. A Bíblia vai dizer no versículo 3 que nós lemos, está escrito aqui, que então Josafá teve medo. Josafá vai sentir medo quando ele descobre ou recebe a mensagem de que 3 reinos estão próximos de Judá para invadir a cidade e destruir ou tomá-la, melhor dizendo assim. Ele sente medo. E uma coisa que me chama a atenção é o medo de Josafá. Porque medo ele é um sentimento humano. Todos nós sentimos medos em alguma parte da nossa vida ou algumas coisas que nós já vivenciamos, a qual nos trouxe o sentimento de sentir medo. Ou seja, sentir medo é normal, é um sentimento humano. Mas eu não posso deixar o medo neutralizar a minha fé. Josafá, ele sente medo, mas o medo não neutralizou a fé de Josafá no Deus de Israel. O medo não fez Josafá fugir da sua responsabilidade como rei em Judá. Sentir medo é normal, nós somos seres humanos. Agora, eu não posso deixar o medo fazer eu esquecer quem é Deus, o que Deus já fez na minha vida, a autoridade, a soberania que Deus ele tem, pois Deus é o Criador de todas as coisas e ele tem poder sobre todas as coisas. Josafá sente medo, mas a Bíblia vai dizer que ele pôs-se a buscar ao Senhor. Talvez eu esteja ministrando para você que está aí sentindo medo, talvez esteja debaixo de afronta, debaixo de calúnia,
debaixo de alguma perseguição, seja no seu trabalho, seja na sua faculdade, seja na sua escola, seja talvez até mesmo dentro da sua casa, eu não sei, mas eu quero te dizer uma coisa, nesse dia de hoje, não deixe o medo neutralizar a tua fé. Não deixa que o medo venha fazer você esquecer quem Deus é, o que Deus já fez na sua vida. Então se posicione diante desse cenário. Se posicione diante dessa ameaça. Tome uma posição diante de Deus. Josafá, quando ele descobre que há um exército que já está próximo de Judá, ele vai sentir medo em primeira instância. Mas a Bíblia vai dizer que ele pôs-se a buscar ao Senhor. Josafá vai se posicionar, irmãos. Josafá vai se posicionar diante do medo. Josafá vai se posicionar diante do cenário que ele está vivenciando. Josafá vai se posicionar diante do seu problema. É 3 reinos que vão se unir. 3 reinos vão fazer aliança, vão se unificar para destruir Judá, para destruir Josafá. Só que Josafá vai tomar uma posição diante daquele cenário. Então que nós viemos tomar uma posição diante do cenário de medo, diante do cenário caótico. Você precisa se posicionar. Busque a Deus, ore ao Senhor, clame no nome de Jesus. A Bíblia diz: clama a mim e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabem. Jeremias 33. Então clame ao Senhor diante desse cenário que você esteja vivendo. Não entregue os pontos. Não deixe o medo neutralizar a sua fé. Não deixe o medo fazer com que você venha esquecer quem é Deus e o que Deus já fez na sua vida. Que Deus vos abençoe no nome de Jesus.